formativa, aqui desse ciclo de palestras, juntamente com o curso de design, né? Então, essas palestras, elas vão ocorrer todas as quintas-feiras, são no total de 5 palestras, já tivemos uma palestra, né, que aconteceu no dia 18, com a professora doutora Cláudia Montealvão, da PUC-Rio. Nós vamos ter, no dia 2 de 7, a professora doutora Lucine Maia, também, da UERJ. No dia 9 de 7, professor doutor Walter Franklin, da UFPE. E no dia 16 de 7, então, nós vamos encerrar com o professor doutor Guilherme Santa Rosa, da UFRN. Então, as inscrições estão sendo realizadas por palestras, e aí depois eu vou colocar aqui o link da plataforma que nós estamos utilizando para essas inscrições, certo? Para que a sessão possa ter um bom andamento, nós solicitamos que vocês mantenham seus áudios e suas câmeras desligados, né, durante a fala do professor convidado. Ao final, nós vamos abrir para as perguntas, e aí as pessoas podem se inscrever pelo chat, né, e aí nós vamos dando a palavra às pessoas, as pessoas vão desabilitar o seu áudio e formular seu questionamento para o professor. Nós temos também uma transmissão pelo YouTube, provavelmente vão haver perguntas, né, de lá, e nós vamos tentar mesclar essas perguntas com as perguntas daqui do Meet. Então, eu passo agora a apresentar, né, o nosso palestrante de hoje, professor doutor em design, né, Gilberto Rangel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotado na Escola de Belas Artes. Quero destacar que o professor é formado aqui pelo curso de Desenho Industrial da UFMA, fez especialização também em ergonomia aqui na UFMA, né, e é um prazer enorme estar com ele aqui, né, contribuindo com o nosso ciclo de palestras. O professor, então, ele vai abordar hoje o tema ergonomia no ambiente construído em atividades de design de interiores. Professor Gilberto, seja bem-vindo. Estamos ansiosos pela sua fala. A palavra é sua, pode ficar à vontade. Obrigado, professor Inês. Me sinto honrado e feliz pelo convite do professor Diniz a participar desse ciclo de palestras, né, desse encontro, e, assim, tornar esse período, né, de isolamento social o mais produtivo possível. E como você bem colocou, para mim é uma honra também, porque eu sou egresso dessa universidade, da Universidade Federal do Maranhão, onde eu fiz o curso de desenho industrial na época, e também do laboratório, né, o NEP, né, que é onde tem a especialização de ergonomia, onde eu também realizei a especialização. Eu vou abrir aqui o slide. Gilberto, consegue ver o slide? Gilberto, desculpa interromper tua palestra. Eu só queria pedir para os participantes que mantessem o áudio e o vídeo desabilitados, por favor, enquanto o palestrante estiver realizando a palestra. O áudio e o vídeo. Guilherme Carreiro, por favor, o seu áudio está habilitado. Para facilitar a performance do palestrante, por favor. Obrigado. Podemos começar? Inês, aparece na tela a apresentação? Sim. Parece, Pode né? começar. Bom, gente, o que eu trago hoje para vocês são algumas reflexões e uma pesquisa realizada e ações futuras. Quando ocorre esse interlace entre a ergonomia e o design, especificamente o design de interiores. E quando eu falo ergonomia, especificamente ergonomia do ambiente construído, né? E aí eu começo a minha fala trazendo uma
uma definição do design do Gibbon Sipp, que eu gosto muito, que ela é extremamente abrangente, e o design é uma atividade extremamente democrática. Então, quando ele diz que o design se encontra na interseção entre cultura da vida cotidiana, da tecnologia e da economia. Então, realmente, ele é uma atividade profissional em que ele consegue estar presente, não tem como ele não estar presente no dia a dia da sociedade, né? E aí, então, e o que o design de interiores, né? Para ser bem específico, porque a gente tem um público heterogêneo, provavelmente nessa sala tem designers de produto, visual, interiores, talvez alguns arquitetos, não sei. Mas é sempre bom lembrar que é uma atividade multidisciplinar, que ela envolve criação de ambientes internos que articulam o clima e a identidade por meio da manipulação de volumes espaciais, da colocação de elementos específicos, mobiliário, além do tratamento de superfície. Ou seja, são muitas variáveis que envolvem a ação de um designer, né? E para ter um panorama dessa atividade profissional no Brasil, né, esse levantamento eu fiz recente, agora em abril desse ano ainda, no portal do MEC, né, nós temos 276 cursos de design interiores. Mas aí existem algumas peculiaridades, né? Bacharelados nós temos 10, do qual eu faço parte da UFRJ, de um deles, 235 tecnológicos, um sequencial, todos presenciais. E ainda, agora mais recente, cursos tecnológicos modalidade à distância. É uma profissão regulamentada desde 2016, né, o profissional de design de interiores, ele é amparado por todos os benefícios e também responde por todas as responsabilidades de uma profissão regulamentada. A gente sabe que isso é natural das profissões relativamente recentes, né, relativamente recente, porque aí, se eu for colocar no entendimento como se tem hoje da atividade, né, finais do século XVIII, início do século XIX, depois século XX, é uma atividade recente e, naturalmente, pela sua própria formação, majoritariamente exercida por arquitetos. Mas também ela é exercida por design de interiores e designers, né? Eu lembro que eu tenho colegas da Federal, da UFMA, que são designers de interiores renomadas, com trabalho de longas datas, ou seja, é uma profissão que tem sido trabalhada por profissionais de formações distintas, né? E aí, a partir disso, a gente acaba entrando, meio que eu chamo de uma sopa de letrinhas, né? Porque, com o passar do tempo, a profissão ela foi adquirindo alguns nomes, né? Isso influenciada pelo tempo, pelo espaço, pelas questões sociais, né? Hoje, o nome, aí entrando desde a época das reformas curriculares, na década de 90, design de interiores está oficializado, mas já foi decoração por muito tempo, e aí, entrando na questão social, na época existia uma resistência a termos em design, né, os termos em inglês. E aí, a primeira escola oficial de design de interiores, que foi em São Paulo, o nome do curso era decoração, depois tentaram arquitetura de interiores. Esse nome arquitetura de interiores é utilizado mais pelos arquitetos, né? Esse nome ele aparece no conselho do CAL, que é a forma como eles definem a atividade, né? Dentro dos bacharelados, né, dos 10 bacharelados, tem uma escola que ela coloca o nome da escola como design de ambiente. A escola que eu pertenço é composição de interior, porque ela é uma escola do início da década de 70, e aí, como eu falei, era certamente uma época que não se via academia, nem a sociedade, né, a gente estava ali estava no auge da ditadura militar, então não se via também com bons olhos nomes em inglês, e aí o nome composição de interiores, que também tem um outro significado. E aí, atualmente, nós estamos passando por uma reforma curricular em que o nome vai ficar como design de interiores, né? Tem pessoas que só chamam interiores, enfim, as nomenclaturas, esse jogo de palavras, ele é natural das profissões que são novas, das profissões recentes. E se a ação ela tem esse jogo de letrinhas, né, o objeto da ação também, né?
alguns chamam projeto de design, projeto de decoração, chamam projeto de design de interiores, ou seja, o projeto em cima do design, como se design também não fosse projeto, né? Projeto de ambientação, projeto de interiores, né? Bom, quais as consequências disso? A gente, quando tem uma profissão onde ela é exercida por formações diferentes, é natural, né, que haja ações diferentes no seu modo de, né, no modus operandi do projeto, né? Quais são os métodos que são usados no projeto? E aí a gente vai entrar agora no assunto de metodologia, porque é realmente a ferramenta necessária para que o profissional consiga abarcar todas aquelas variáveis que eu coloquei na conceituação de design de interiores inicialmente, né? Então, claramente, do ponto de vista prático e profissional, o design precisa de um processo eficiente e confiável, né? Ao qual deve recorrer sempre que se deparar com um projeto de design de interiores, né? Tem uma citação do Mark Carlin que ele diz assim que não é aceitável que um profissional ache que ele vai colocar uma folha de papel em branco na mão e vai vir uma ideia brilhante e ele vai começar a solução projetual. Isso não é aceitável, né? Você precisa de um processo, né, metodológico para que te ampare e te guie na melhor solução possível projetual, né? E aí, o que a ergonomia entra nessa história, né? Onde é que ela fica? Né? Especialmente a ergonomia do ambiente construído. A gente sabe, esse nosso grupo ele hoje é heterogêneo, quem é da ergonomia sabe que a ergonomia do ambiente construído ela é um braço da própria ergonomia, um braço também recente, né, que estuda a fundo. A gente hoje tem um congresso nacional, que é o ENEAC, a gente tem grupos de pesquisa, né, tem uma produção acadêmica dos congressos cada vez mais relevante, né, aí a gente tem o P&D, tem o ergodesign. Então, a produção acadêmica na área do ambiente construído tem sido cada vez mais buscada e praticada, né? Então, ela é um segmento que amplia o seu olhar para além do usuário, da tarefa e dos equipamentos, levando em consideração o próprio ambiente. Então, ele deixa de focar apenas no usuário e na tarefa realizada, né, e nos equipamentos que ele utiliza, para considerar também o ambiente onde ele está inserido. E aí eu gosto muito de uma colocação que a professora Vilma e a professora Cláudia tem no seu livro, é o Novo Olhar para o Projeto. Quando ele diz que o ambiente, né, a ergonomia do ambiente, ela extrapola as questões puramente físicas, focando seu posicionamento na adaptabilidade, conformidade dos espaços, as tarefas e atividades que neles irão desenvolver, mas também mediados pelos sentimentos de percepção e do usuário. E aí, então, você percebe que, além da questão física, a gente precisa cuidar da questão cognitiva também do usuário, né? Porque a questão física é sempre a mais emblemática quando se fala em ergonomia. Mas não, a gente precisa cuidar também das questões de sentimento, percepção, que são muito importantes para o projeto. E aí, eu vou abrir um parêntese para falar um pouco da pesquisa que eu realizei no doutorado. Essa pesquisa foi finalizada em 2016, mas ela ainda continua extremamente atual, porque os dados levantados, certamente houveram poucas mudanças, que não houve tempo hábil para isso, né? Esse doutorado, na época, foi realizado na PUC-Rio, com orientação da professora Cláudia Montalvão. Tinha esse título, Método de Projeto de Design Interiores Profissionais Usuários. Eu vou trazer alguns pontos específicos dessa pesquisa que vão nos levar a fazer algumas reflexões, né? Bom, quem foram esses profissionais que foram entrevistados, né? Na época, eu fiz uma inquirição com 85 profissionais no país, né? Isso num cenário nacional, acentuado especificamente a região sudeste, parte do nordeste, que é onde tem o maior número de profissionais. Desse perfil de profissionais entrevistados, eu vou destacar aqui 3 aspectos que estão nesse quadro, mas esse quadro é um pouco pequeno, eu vou apresentar ele aqui mais destacado.
Desses 85 profissionais entrevistados, 61% eram arquitetos de formação, que atuam no mercado como designer de interiores. 31% eram designer de interiores por formação. E 8% eram designers e docentes também. Esse era o perfil dos profissionais que compõem essa pesquisa. 71% dos entrevistados, ele atua no mercado de interiores há mais de 5 anos nessa pesquisa. Esse dado é muito importante para as considerações que eu vou fazer lá na frente. E em relação à elaboração do projeto, a gente quis saber como é que ele começa um projeto de design de interiores. Qual é o seu ponto de partida? Será que ele usa alguma metodologia? Ou será que ele usa alguma ferramenta específica, né? E aí eu vou trazer alguns pontos que são relevantes também para essa pergunta. 64,71% utilizam, sim, alguma metodologia projetual para desenvolver seus projetos de design de interiores, né? É um número relativamente significativo, porque a gente sabe que existe uma certa, eu vou usar uma palavra entre aspas, um ranço em relação a questões metodológicas. Então, 64% assumiram que usam, sim, um processo metodológico, início, meio e fim, para desenvolver seu projeto. Os demais apontaram que não. E aí eu pergunto, e quais essas etapas que são realizadas, né? A grande maioria disse que eram todas, porque eu cito as etapas, né? Desenvolvimento de soluções, análise dos problemas, validação e nenhuma das etapas citadas. Veja que a validação, que é uma etapa extremamente importante em metodologia projetual e especificamente também na ergonomia do ambiente construído, ela é apenas apontada por 1% dos entrevistados, né? A maioria apontou que é mais de uma etapa e desenvolvimento de soluções e análise do problema. Ainda nesse assunto da metodologia empregada, mais de 90% dos entrevistados aplicam alguma ferramenta para identificação das necessidades. E as ferramentas são entrevista, realiza medição no local e faz visita no local e fotografa, faz registro, né? Então, ele tem conversas que seriam entrevistas abertas, né? Não é uma entrevista estruturada, nem semi-estruturada, realiza as medições e registro fotográfico do ambiente. E aí, quando ele se depara com as necessidades desse usuário, né? Como é que ele trata essas necessidades? Como é que ele investiga quais são as reais necessidades que esse usuário ele precisam ser atendidas no projeto de design de interiores? A grande maioria apontou que realiza uma conversa informal, que é entrevista aberta, solicita material do cliente, 72%, realiza entrevista com algumas perguntas já planejadas, aí já seria uma entrevista semi-estruturada, né? A minoria aplica um questionário pré-existente. E aí, como é que ficam os aspectos ergonômicos? Como é que eles são tratados, né, quando eu aplico uma metodologia? Eles são utilizados, esses aspectos? Como é que eles ficam nesse cenário? E aí eu tenho 4 slides para tratar disso. Mas antes, é bom lembrar em que momento que essa ergonomia ela pode entrar na realização de um projeto, né, de design, de um projeto no sentido geral, né? Não só de design de interiores, mas num projeto no sentido amplo, né? A ergonomia ela pode entrar na fase de concepção, na fase de correção, conscientização ou participação. São os 4 momentos que eu posso ter uma intervenção ergonômica, né? Na fase de concepção, é o que a gente costuma dizer que é o melhor dos mundos, porque a contribuição ela é realizada na fase inicial do projeto do ambiente, do equipamento ou do produto, seja o projeto do elemento que for, porque eu estou numa fase de criação, pode ser a fase conceitual, a fase que eu estou identificando os problemas a serem tratados, o perfil do usuário está sendo considerado, então ele é um momento mágico, como a gente diz.
A fase de correção, o problema ele já existe, né? A situação ela é existente, então eu preciso corrigir de alguma forma alguma ação que não que está causando desconforto, fadiga ou deficiência no processo produtivo. Depois, as duas últimas fases, conscientização, né, que procura conscientizar, ela é muito comum em ambientes da indústria, né, onde os próprios trabalhadores, né, a gente precisa conscientizar para que tenham uma postura correta, o uso de EPI, por exemplo. E na última, que é a participação, quando eu viso envolver o próprio usuário no processo, né, dos sistemas de solução de problemas ergonômicos. Então, na de participação, principalmente os grupos especiais, como as pessoas com deficiência, por exemplo, ou pessoas idosas, né, a participação desse usuário no processo ela é fundamental para o enriquecimento dos objetos, dos itens a serem tratados, né? Pois é, aí a gente viu como é que a ergonomia ela pode ser aplicada no processo de projeto. E os profissionais que eu entrevistei, né? Como é que eles usam a ergonomia? E quais fases elas são usadas? Aí eu tenho 4 respostas aqui, 4 slides, né? Os aspectos de ergonomia e usabilidade, primeira pergunta inicial, quais são os que você conhece, né? Nessa pergunta, como algumas outras que eu já mostrei, o entrevistado poderia marcar mais de uma, né? Então, a grande maioria foi direto no aspecto físico, né? Que é o mais tradicional, que trata do conforto ambiental, segurança do trabalho, ambiente físico, da tarefa e tal. Temas genéricos. Depois, antropometria, ou seja, aí o profissional ele está confundindo ergonomia com antropometrias, que antropometria estuda as medidas corporais, e ela é uma ferramenta necessária para a ergonomia. Depois aparece a análise da tarefa, que é uma técnica importante, né, para a identificação de possíveis constrangimentos ergonômicos, e depois aí conceitos, aplicações e histórias, né? Então, se a gente olhar esses dados, tá incrível, as pessoas estão dominando todo o cenário, estão conhecendo tudo. E quando que ela é aplicada? Essa é a segunda pergunta. Quando esses aspectos são aplicados? 51% apontou que é na fase de projetação, 48% quando ele vai especificar os equipamentos ou mobiliário, 41% aplicou em todas as fases, aplica em tudo. Durante a fase do programa, elaboração de necessidade, a fase inicial, 24%. E 1% disse que não aplica em fase nenhuma, né? Então, ele não aplica ergonomia em momento nenhum, nem no início, nem meio, nem fim. Esses que aplicam, quais dos itens da ergonomia que você aplica em seus projetos com mais frequência? E aí foi apontado análise da tarefa. 76%. Fatores ambientais, né, que aí está ligado ao conforto ambiental, preocupação com iluminação, ruído, temperatura, e os aspectos de antropometria, mais uma vez, aparece aqui, né? E aí, então, a gente tem o seguinte, esses dados, quando eu fiz a pesquisa na época, eu fiquei assim, quando eu recebi, né, eu comecei a receber os questionários, fazer a tabulação, eu fiquei surpreso, nossa, mas está incrível. Mas quando você começa a ver outras informações que estão, né, porque a pesquisa ela é muito mais do que eu estou mostrando aqui, por conta do tempo, além disso também eu realizei a entrevista com os usuários, ou seja, os clientes que contrataram os profissionais de interiores, realizaram um projeto e instalaram esse projeto. Então, ele teve início, meio e fim. Então, eu consegui entrevistar os 2 atores desse processo, né? O profissional que realiza o projeto e o usuário, né, que recebe o projeto e implanta, né? Que a gente sabe que é muito diferente num projeto que está desenhado do projeto implantado, quando a gente está tratando de interiores. Então, embora os dados eles tenham um número, elevados níveis de conhecimento do uso da ergonomia, a gente precisa ver o seguinte, que existe uma ausência de sistematização dos processos.
Isso fica muito claro, por exemplo, quando ele diz que não usa a fase validação. Porque aí depois, em outras perguntas, né, depois daquela que apontou lá 1%, eu perguntei, e em que momento você sabe se o usuário ficou satisfeito ou não? Aí a maioria, se o cliente retornar. Se ele me ligar de novo pedindo um novo projeto, aí eu sei que eu acertei. Ou ainda, se alguém comentar de forma positiva, né, que foi no ambiente ou no espaço. Quer dizer, significa que não há um processo metodológico sustentável, rigoroso, organizado. Na fase de levantamento de dados, né, uma outra pergunta também que é importante é que eles têm muita fragilidade nos registros da informação. Então, a gente sabe que o processo metodológico, as informações elas precisam ficar registradas e organizadas. Porque senão o que acontece na prática, e aí eu estou falando de uma experiência de mercado, muitas informações que são geradas no processo inicial, elas se perdem no percurso do projeto. E aí, às vezes, você está definindo detalhes específicos, por exemplo, numa cozinha, e o cliente, na hora da apresentação, ele disse, não, mas eu falei para ele que esse elemento eu não quero na minha cozinha por causa disso, disso, disso. Ou seja, essa informação ela foi dada e foi perdida. E isso gera perda de tempo, perda de dinheiro, né, de que você investe num projeto que vai ter que ser revisto, né. A aplicação dos conhecimentos de ergonomia, conforme a maneira de trabalhar dos profissionais inquiridos, aparece mais no seu particular modus fazendi, em desvantagem para as etapas de técnicas estabelecidas e metodologias projetuais existentes. A gente percebe também, com os resultados da pesquisa, que quando o profissional, aí veja que no início eu apontei que 70 e tantos % tem experiência de mais de 5 anos. Na verdade, ele aprende fazendo, ele aprende nos escritórios em que faz estágio, ele aprende de forma prática, né, e opera o seu modo de realizar, né, e de implantar esses conhecimentos de ergonomia. Em relação a também fornecedores, muitas empresas hoje elas têm um nível de informação interessante, e aí elas também contribuem nesse processo. Então, vai muito mais pelo perfil dos profissionais inquiridos, mais pela sua prática profissional, do que a sua formação acadêmica. Que vale ressaltar que na pesquisa com os usuários, o nível de satisfação é altíssimo, graças a Deus. Graças a Deus. O que se pretende aqui com essas reflexões é trazer possibilidade de melhoria naquilo que ainda não foi tratado, né? A gente sabe que a ergonomia, quando ela é agregada na prática projetual, aí a gente volta lá à questão da forma de aplicação no modo de concepção, nos ambientes nos quais as pessoas vivem, trabalham, interagem, pode levar à geração de melhores resultados, que naturalmente, que quando uma atividade que é multidisciplinar, e eu uno profissionais de interiores, eu posso unir também com arquitetos, engenheiros, uma série de profissionais, inclusive ergonomistas, dependendo do grau de complexidade, o resultado do trabalho final vai ser muito melhor e mais interessante. Partindo dessas pesquisas que foi realizada, né, a gente hoje no curso implantou dois projetos, eles já estão implantados, que um é um projeto de pesquisa e o outro é uma ação de extensão. Esse projeto de pesquisa, ele visa compreender quais são as metodologias das disciplinas de projeto do curso de Design Interiores no nível bacharelado, dos 10 cursos que eu apontei lá no início. A ideia é compreender o que essas escolas estão usando como método de projeto, se há o uso ou não, e de que forma da ergonomia, e como a gente pode utilizar essas informações para ações de inovação, por exemplo, ensino remoto, né? É possível? Como? Então, esse projeto está pronto para ser iniciado. Foi inclusive que eu coloquei agora recente com a Bolsa PIBIC, e só começa em agosto.
E aí eu vejo assim como uma continuidade dessa investigação, porque a partir do momento que inicialmente eu investiguei os profissionais que estão no mercado, né, e aí tive algumas desses resultados que eu trouxe hoje, né, aí ficou, gente, então, talvez alguns dos problemas estão na formação. E aí eu fiz um levantamento muito rápido, muito superficial, por exemplo, das escolas. Aí eu vou me reportar à formação em arquitetura, que representou em 60% dos profissionais envolvidos, né? A gente aqui no Rio, nós temos 7 cursos de arquitetura na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu entrei na formação dos currículos dessas escolas. Uma única escola tem a disciplina de ergonomia do ambiente construído, não exatamente com esse nome, mas trata do assunto especificamente. Uma segunda escola, ela trata ergonomia e conforto ambiental. As demais escolas não têm o assunto ergonomia na sua grade curricular, não tem. Então, de 7 escolas, apenas 2 tratam, 5 não tratam de forma nenhuma, né? Então, se eu abrir essa investigação a nível nacional, a surpresa vai ser maior ainda. Então, esse é uma pesquisa que vai estar em andamento ainda esse ano. E a segunda, aí já entra na área do design social, porque a gente entende que o papel do design de interiores também é muito importante nessa área. E aí a gente vai fazer um trabalho junto de intervenção, né, para identificar problemas e necessidades dos usuários das ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência para idosos. E a gente sabe que nesse período agora de pandemia é um público vulnerável e muitas das vezes por questões do conforto ambiental, de circulação de ar, né, de iluminação, problemas também de layout, problemas básicos de layout, de alcance, que envolve uma estrutura metodológica e também os aspectos ergonômicos. Naturalmente que esse projeto ele só tem como funcionar presencialmente indo nas instituições e LPIs, né? Algumas já estão selecionadas para fazer o trabalho, mas quando a gente estiver em situação de segurança para realizar, né, essa intervenção, esse projeto, a gente vai aplicar, e aí nós vamos identificar os problemas e buscar possíveis soluções com baixo custo, que é o objetivo desse trabalho, é atender a um público, né, que precisa de uma ação profissional, é um público que carece de profissionais comprometidos com as suas necessidades, mas, infelizmente, às vezes eles ficam desprestigiados, né? Então, é isso, gente, é essa a apresentação, né, que... Deixa eu só colocar aqui... Gilberto, Oi. Você terminou, então? Terminei. Ah, ok. Essa aqui é a última slide, que saiu da telinha aqui. Aqui. Isso, não aparecendo? estamos mais vendo a apresentação. Não, então deixa eu colocar aqui. Espera aí, só um instantinho. Enquanto isso, por favor, desabilitem o seu vídeo e o seu áudio. Tá vendo? Ainda não. Mas aquele já era o último slide. Gilberto, Sim. muito boa a sua apresentação, né? Eu Obrigado, fiquei professora bastante Inês. interessada com relação aos usuários. Você fez alguma avaliação dos ambientes? Porque em respeito ao tempo eu resolvi focar nos profissionais, né? Essa pesquisa, ela teve 2 etapas, né? Primeiro, os profissionais, segundo, os usuários, né? Um detalhe que os profissionais, eu tive o cuidado de selecionar em relação a quem é realmente do mercado, no profissionais que trabalham com casa-cor, ou que trabalham com empresas de imóveis, enfim,
para que os dados não fossem resultados diferentes ou comprometessem o resultado. Os usuários foi um pouco mais difícil, né, você conseguir levantar, mas eu consegui levantar 32 usuários que contrataram o projeto de design de interiores e implantaram, que isso era uma questão sine qua non da pesquisa, né, que eles tinham que ter implantado. Eu queria ouvi-los, né, em relação a essa experiência e confrontar com os dados dos profissionais, né? Mas um detalhe, não necessariamente eles estão em ligação direta. O profissional entrevistado foi o cliente contratado. Não, eu não tinha essa ligação direta. Até porque eu pedia para ele não dizer o nome do profissional por questões éticas. Sim, entendi. E aí, como é que ficou essa questão de você conseguir visualizar a ergonomia na visão do usuário? Aí eu busquei, em relação aos aspectos de usabilidade, né? Eu fiz perguntas em relação à eficiência, eficácia do ambiente, mas para fazer a pergunta, eu fazia uma descrição desses termos, para ele entender exatamente do que se estava tratando, né? Porque eu não queria fazer perguntas diretas ou muito simplistas, tipo, o alcance dos armários está adequado? É muito superficial. Então, eu encaminhei esse assunto de ergonomia, porque a pesquisa não é só sobre ergonomia, é mais sobre metodologia, metodologia projetual. Então, o da ergonomia, eu usei os aspectos de usabilidade. Sim. Professor, nós temos aqui uma dúvida da Camila Ferreira. Vou ler o que ela colocou. Então, a dúvida diz respeito sobre a relação do profissional com o espaço projetado. Sei que tem uma discussão, mesmo antiga, da parte que cabe ao designer e também do que cabe ao arquiteto e ao engenheiro. Segundo o arquiteto, pode interferir no ambiente interno. Isso se dá aos projetos de arquitetura de interiores, como você falou bem no começo. A associação de design de interiores quer dito também ao designer o respaldo para o processo do espaço academicamente, do espaço. Academicamente, os 3 profissionais, designer, arquiteto e engenheiro, estudam aspectos técnicos e ergonômicos para que possam construir tais ambientes. A dúvida é em qual o ponto que delimita a ação de cada profissional? É o nível de interferência. Pela própria formação acadêmica, o profissional de design de interiores, mesmo no nível bacharelado, ele não deve fazer interferências estruturais no ambiente, porque ele não teve formação para isso. A gente não estuda, por exemplo, cálculo estrutural, a gente não resistência de materiais, não é a nossa alçada. Então, as interferências... Que seria derrubar a parede, por exemplo. Paredes que comprometem a estrutura do edifício, porque isso também... abrir uma porta, depende, né? Aí a gente entende, o aluno ele precisa compreender a construção de estruturas e vigas, mas não ao fundo de mudar uma edificação, a interferência profunda. Por isso que a atividade é multidisciplinar. Então, isso acontece de uma forma muito natural, aí eu posso falar com muita tranquilidade que no mercado é extremamente comum os profissionais de interiores. Se há uma necessidade de mexer realmente uma parede inteira, e aí vai aparecer uma viga, eu chamo o engenheiro civil para ele dar um parecer técnico, às vezes não só o engenheiro, mas o próprio calculista, para que ele dê um parecer técnico sobre a realização daquela obra, né? Para que aí sim, aí você vê que é uma ação multidisciplinar nesse aspecto, né? Então, o que faz a diferença aí dos profissionais é o nível de intervenção.
A arquitetura, ela já consegue fazer uma intervenção mais profunda pela sua própria formação profissional. Mas, em contrapartida, se você tiver curiosidade, é a Camila que perguntou, né? Se tiver curiosidade de olhar a formação da graduação da arquitetura, ela é superficial no aspecto interior, porque não é o objetivo da formação, né? O arquiteto tem uma formação para muito mais outras coisas do que interiores, né? Então, aí ele deixa a desejar nesse aspecto. Mas é sempre uma discussão interessante, né? Na verdade, Inês, esse foi o primeiro aspecto a ser tratado no doutorado, dar nome aos bois. Porque é como eu coloquei lá, sopa de letrinhas. Quando você começa a estudar assunto, a cada publicação, a cada livro, a cada documento oficial, você tem uma nomenclatura diferente. Certo. E o arquiteto, ele também é denominado designer de interiores? Não, né? Não. Por causa da palavra design. Não. O arquiteto é arquitetura, arquiteto e urbanista, né? Na grande maioria, eles têm um regimento próprio, né? O amparo, ele já tem a sua regulamentação de profissão há muito tempo, que dá amparo para trabalhar com interiores sem problema nenhum, né? Sim. Essa Lei 13.269 de 2016, que dá a nosso amparo legal de profissão, ela é para o design de interiores e ambiente. Tem acrescentado esse nome, e ambientes. Pessoal, quem quiser se posicionar, pode abrir o áudio e fazer o questionamento ao professor. Alguma pergunta? Diniz, quer falar alguma coisa? A princípio não, Inês. Deixo com vocês aí os questionamentos da audiência. Estou aguardando aqui. Perfeitamente, professor Diniz. Inês, ainda em relação aos usuários, um aspecto que, de uma certa forma, ele criava uma barreira para desenvolver o projeto de pesquisa, é porque nessa relação profissional de cliente e profissional existe, geralmente ela é sombreada por laços de amizade. Até por conta do próprio percurso da atividade, né? Que o profissional, ele entra na sua casa, ele vê o seu banheiro, ele vê a sua cozinha, ele vê o seu quarto, ele vê suas roupas, ele vê seus sapatos, para ele poder identificar onde é que você tem os seus problemas e melhorar com as melhores soluções. Então, ele começa a participar da sua vida, né? Tem casos de profissionais que colocaram que para identificar as necessidades, ele vai jantar com o cliente algumas vezes. Vai jantar, vai almoçar, e aí ele vê o andamento da casa, né? Bastante íntimo, né? Ele fica íntimo, não tem como tratar friamente, né? É diferente de outras profissões. E aí, como tecer... Porque aí o objetivo do trabalho não era identificar problemas, era tentar melhorar aquilo que a gente já sabe que no mercado o nível dos profissionais brasileiros é muito bom, mas a gente queria entender o que poderia fazer para melhorar mais ainda. E aí os clientes ficavam receosos de fazer crítica, né? Às vezes tinha comentário assim, ela é minha amiga, adoro ela, o projeto dela é incrível, sabe? Então, a gente teve de ter muita habilidade nas perguntas para poder identificar realmente esses possíveis problemas, e no caso da ergonomia, dos constrangimentos ergonômicos. E eu acho, assim, quando o resultado ele é positivo, essa fidelidade aí, ela se mantém. Sim. Né? Então, fica mais... Porque, assim, eu falei que foram, no caso do usuário, que eu não apresentei aqui, foram 32 entrevistados, mas 3 fazem críticas muito sérias, porque o resultado não foi dentro da expectativa dele. Então, aí, quando realmente
compromete o resultado, e a pessoa tem uma expectativa e ela não acontece, os clientes, até porque hoje a gente está tratando com um nível de cliente que tem um conhecimento muito largo, né? Os clientes hoje, você vai falar, sei lá, do revestimento, tratamento de superfície num revestimento, um piso. A pessoa, uma cerâmica, ele já conhece mais do que você, ele já foi lá, investigou, já sabe a marca, o que é resistente, o que não é, lá. Então, é sempre assim. Então, você tem que ter muito cuidado na sua ação, tem que ter muito conhecimento. E essas críticas, tu tem condições, assim, de dizer para a gente em que aspectos seriam essas críticas? Algumas eram no aspecto conceitual do projeto, quando o usuário ele critica a pouca participação dele, de usuário, houve uma presença acima do tolerável nas opiniões sobre o projeto, né? Aquela coisa de impor a ideia. Então, aí tem uma pergunta que eu faço assim, se você tivesse de fazer tudo de novo, o que você faria nesse projeto? Aí a pessoa diz, eu iria me impor mais na fase inicial do projeto. Né? Porque é um perigo quando um cliente diz para você assim, toma aqui a chave do meu apartamento, faz o que você quiser, que você é maravilhosa. Eu confio no seu talento. Isso é uma roubada. É complicado. É muito complicado, porque o que pode ser incrível para mim não é para você. Né? Isso. Mas então, mas essa informação ficou, né? Uma outra coisa também de crítica é em relação à gestão. Aí não tem a ver nem com ergonomia, nem exatamente com metodologia. A gestão projetual, né? Porque falhas nos processos de execução, prazos de entrega, fornecedor que não entregou, aí é a gestão geral do processo, né? E teve um também muito específico em relação ao conforto ambiental, que ele criticou muito a iluminação, que poderia ser muito melhor, que achou que não atendeu à expectativa dele. Certo. O Bruno Novaes tem uma pergunta. Nós temos aqui inscrição do Diniz e depois do Bruno Novaes. Perfeito. O Guilherme Carreiro Carvalho, aí, uma garota com essa denominação, você pode, por favor, desabilitar o seu vídeo? Deixa eu tirar aqui. Eu já parei minha apresentação, não já? Já. Gilberto. Oi, fala, Diniz. Bom, veja, a minha pergunta é a seguinte, eu tenho uma aluna do mestrado, que é a Ticiane, eu não sei se ela está aí vendo a apresentação e participando, não me identifiquei ainda, mas a princípio ela pretende estudar, tá ela aqui, ó. Eu pensei que tu fosse fazer essa pergunta, Ticiane, para ele. Ela está querendo estudar como que os arquitetos, os designers de interiores consideram projetos para crianças. Que tipo de metodologia e abordagem os arquitetos estão utilizando para gerar um briefing, né, que seja uma referência que considere realmente o usuário criança e se existir, em que faixa etária. Se não existir, qual seria a tua percepção, a tua visão em relação a essa questão? O projeto em si, a formação como design interiores, ela acaba, de uma certa forma, sendo generalista nesse sentido, porque você vê, o projeto para crianças é específico, né? Então, ele demanda de necessidades específicas. Tratar com criança é muito parecido a tratar com idosos. Idosos, não estou falando idosos de 60 anos, falando de 70, 90, porque é muito difícil externar as necessidades. E criança ainda tem também uma outra particularidade, as faixas etárias, né? A cada 2 anos muda muito. A gente que é de ergonomia sabe disso, né? Que a cada 2 anos a mudança de implementação de alguma metodologia, ela muda bastante, né? Mas eu vejo assim, depende também muito do ambiente. Eu não sei se é um ambiente residencial, é uma situação, um ambiente
institucional, como creches, escolas, é outro cenário, né? Ou hospitais infantis, é outro cenário. Então, eu acho que precisa filtrar, né, qual é essa necessidade para poder estudar. Existem várias pesquisas, Diniz, sobre esse assunto, publicadas no Ergodesign, publicadas no ENEAC, desse público, algumas sobre metodologia e algumas sobre ações que foram implementadas, né? Mas eu, pelo menos, desconheço qualquer metodologia extremamente específica para esse assunto, né? O profissional que se deparar com esse projeto, ele vai ter que estudar. Ele não pode ir do mesmo jeito como ele faz a casa do João e da Maria. Ele tem que realmente estudar a fundo, porque o nível de complexidade é maior. Ok, obrigado. Bruno Novaes. Oi, boa tarde. Todos me ouvem? Boa tarde. Sim. Certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Gilberto, por ter desmistificado essa questão da ergonomia como sendo uma área que não trata apenas de questões físicas do usuário. Foi meio que uma novidade para mim. E, diante disso, eu queria perguntar como exatamente funciona, na área da ergonomia, para medir a percepção do usuário em relação ao contexto do ambiente construído, nas questões de percepção e sensação, que são coisas menos físicas, digamos assim. Sim. E também eu queria te perguntar se a ergonomia do ambiente construído também é válido para ambientes externos, como praças e parques públicos. Quem perguntou foi o Bruno. Isso. Bruno, obrigado pela sua pergunta, muito pertinente e interessante. Na verdade, é isso mesmo, assim, ainda hoje, quando se fala de ergonomia, as pessoas se remetem muito à ergonomia física, e aí, de cara, já vem um livro do paneiro, com as medidas da mesa, da circulação, da cadeira, e a ergonomia é muito mais do que isso, a gente sabe, né? Para aferir essas questões mais cognitivas em relação à percepção, conforto, realmente, como você disse, ela é difícil porque você não trata mais de uma questão física, né? Você precisa ter outras técnicas que te assessorem nesse processo, né? Existe um grupo de pessoas que estudam o assunto, né? De como usar uma metodologia que te dê esses subsídios, algumas informações, né? Mas, por exemplo, em relação a conforto, existem níveis que são medidos, aí é uma questão fisiológica, de alguns parâmetros corporais que são medidos que podem indicar, né, a que nível de conforto ou de estresse aquele ambiente causa, ou aquela situação, né? Essa é uma possibilidade. Existe também uma possibilidade de algumas metodologias que aí são das ciências sociais que têm sido aplicadas. Além das conhecidas entrevistas e questionário, na época do mestrado, eu estudei uma metodologia chamada constelação de atributos. Não sei se alguém que está aqui no grupo já ouviu falar. Essa metodologia ela foi desenvolvida uma professora, se eu não me engano, na Espanha, e a professora Vilma Villarroco, ela utiliza na sua metodologia da MEAC, que a MEAC ela é dividida em duas fases, análise física e análise cognitiva. Na parte cognitiva, ela estuda com essa constelação de atributos, onde ela faz perguntas para a pessoa e ele vai elencando um ambiente imaginário ideal e depois ela faz perguntas e compara com o ambiente real. E aí é montado, de fato, uma constelação, um desenho, e aí a gente consegue medir as distâncias dessas respostas da forma como elas vão aparecendo. Existe também o poema dos desejos, né? Onde a pessoa vai expressando palavras de ambientes imaginários e se vai montando. Muitas das vezes também,
O próprio questionário, quando ele é muito bem feito, porque fazer questionário não é algo simples, né? É algo que demanda um investimento de conhecimento, de teste, tudo. As palavras respondidas naquele questionário, elas podem ser agrupadas, as palavras que aparecem com mais frequência, e aí você começa, a partir dali, tirar informações que te dê segurança em relação a esses aspectos cognitivos. Mas realmente não é fácil você fazer esse tipo de investigação, né? Começa que o que é confortável para um pode não ser confortável para o outro. Então, como é que você vai ter esse parâmetro? Ok, é isso. Exatamente, eu achei muito interessante todas essas metodologias que você apresentou. E realmente parece se tratar de um tema bastante subjetivo, né, e que demanda uma constelação de metodologias, talvez seja o caso para identificar. Achei bastante interessante. E em Se você relação... tiver mais curiosidade, você pode entrar na revista Ergo Design e HCI, que existem algumas publicações que a Ergo Design ela vai abranger aspectos do produto, do ambiente e também das interfaces. Mas ela tem lá artigos publicados sobre esse assunto, os anais do Congresso do ENEAC, né, do Encontro Nacional de Ergonomia do Ambiente Construído, existem vários artigos sobre esse assunto, e também ainda no PID, que aí o PID, que é o Congresso, né, Nacional de Design, mas existe lá algumas sessões técnicas em que é específica do ambiente construído, do design do ambiente. Uhum. E em relação à segunda pergunta, você estava dizendo sobre os ambientes internos, né, do design de interiores. A ergonomia de ambiente construído também lida com ambientes públicos e externos? Sim, naturalmente, naturalmente. Na verdade, existe uma discussão, essa coisa, quando eu digo design de interiores, né, a gente não deve se apegar à tradução não, o significado literal da palavra interior, né, porque o interior, dependendo do contexto, eu posso imaginar, a praça é um interior, porque a praça ela está interior na malha urbana, que faz parte da cidade, que faz parte de um estado, de um país, do planeta. Então, o interior, né? Então, existem metodologias de intervenção ergonômica, sim, para ambientes públicos, praças, como você falou, existe a técnica do passeio acompanhado, né, que a gente estuda os caminhos em que o usuário realiza no ambiente para que ele não, se ele tem dificuldade de encontrar algum local definido, ou se localizar, áreas complexas, como hospitais, aeroportos, né? Existe metodologia específica para isso, sim. Perfeito, muito obrigado pela resposta. Por nada, Bruno. Gilberto, essa questão aí também, por exemplo, de praças, às vezes os caminhos não são definidos, eles ficam lá, e aí observa-se qual é o caminho que o usuário, né, ele utiliza mais para depois colocar o piso no local. É a técnica de observação, né? Isso. Gilberto, eu diria, Inês, que no projeto de design interiores, se o profissional, a gente tem muitas técnicas, né? Mas se ele utilizar uma das que foi apontada na pesquisa, mas utilizar realmente de verdade como ela é realizada, que é a análise da tarefa, né? Você ficar lá observando como o profissional realiza suas tarefas, né, e tiver um olhar clínico, ele consegue captar uma série de aspectos que vão ser úteis no desenvolvimento do projeto e no objetivo das melhores soluções. E é uma forma simples de realizar, né? Uhum. Gilberto, a Gisele Santoro, ela começa com uma afirmação. O arquiteto pode se especializar em interiores sem fazer o bacharelado em interiores. O designer de interiores, bacharelado, pode fazer algum curso que possa se aprofundar em arquitetura sem fazer o bacharelado em arquitetura? Desconheço, acho melhor fazer arquitetura. Não dá, não tem como, né? Na verdade,
O design, é porque a gente, como eu falei no início, as profissões novas, elas sofrem dessas continuidades e dessas alterações de campo. Existe uma reserva de mercado na arquitetura, mas é por conta da tradição mesmo, da execução desses ambientes. Os nossos primeiros arquitetos de interiores ou design de interiores eram arquitetos, naturalmente, né? Então, há um domínio de mercado. E aí, para o arquiteto, é muito mais fácil, aquele que tem interesse, que formou em arquitetura e tem interesse em trabalhar com interiores, para ele o caminho se torna mais fácil em aprofundar alguns conhecimentos de interiores. De que forma? Aí ele aprofunda ou trabalhando, né, nos escritórios de interiores, aprendendo no dia a dia, ou ainda fazendo cursos, né, não tem problema nenhum fazer um curso complementar, um tecnólogo e tal. Para o design de interiores, o de bacharelado, a formação ela é completa, mas aí é que eu digo, o que eu falei antes, existem níveis de interferência, porque aí você tem que cuidar do aspecto legal da atuação profissional, né? A gente tem uma profissão regulamentada, mas lá diz os limites de atuação. Então, se eu quiser interferir num ambiente e fazer intervenções estruturais, eu tenho que ter formação para isso. É muito mais simples você fazer um trabalho multidisciplinar. Tem muita gente boa para trabalhar, normalmente você tem um engenheiro, e tem muitos arquitetos que não confiam em mexer em estrutura, porque o cara não domina tudo, né, Inês? Vamos combinar. Se o cara é bom de iluminação, ele não vai ser bom de estrutural, provavelmente. Ninguém domina tudo, então a gente sempre tem que estar trabalhando com as parcerias para complementar o seu trabalho. E isso só soma o projeto, isso não é nenhum demérito. Sim, com certeza, a gente não consegue dominar, né, todos os O conhecimentos. design de produto, né? Você não tem como um design de produto hoje trabalhar sozinho? Será que isso existe? Não Eu não existe. tenho que chamar um cara da engenharia eletrônica, um cara do marketing, e chama um cara da engenharia das TIs, um arquiteto de informação, porque não tem como. O conhecimento ele é muito vasto, ele é muito amplo, né? Então não tem como. Então a parceria, naquele projeto de extensão que eu falo no final da apresentação, um dos pontos essenciais é que os alunos trabalhem em parceria com outros profissionais. Além do design interiores, lá vai ter a participação de antropólogos, sociólogos, né, arquitetos, que vão também poder, fisioterapeuta, quem poder interagir. Naturalmente que queiram trabalhar, que estejam afim do projeto, né, mas é franqueada a participação. Sim. Gilberto, a Alana Cristina coloca, dos entrevistados na pesquisa, houve algum idoso como usuário? E se sim, ele se mostrou satisfeito e contemplado nas suas necessidades? Na pesquisa do usuário, que eu não apresentei aqui, né? Que apresentei Isso. aqui só dos profissionais. Estamos A do curiosos. usuário, só estou gostando do usuário. Não tinha nenhum idoso considerado a partir de 60 anos, não. Mas tinham... Acho que não tinha. Mas tinha, a idade média era entre 40 e 50 anos, né? Mas o objetivo... meu objetivo da pesquisa não era tratar do público idoso, então, como eu coloquei, o importante era ele ter contratado um profissional, ter desenvolvido o projeto em todas as suas fases, incluindo a implantação. Essa era a questão sine qua non da pesquisa, né? O que é complicado de conseguir. Certo. A Thaís Lemos Lima. Professor, boa tarde. Sabe me dizer se a ergonomia do ambiente construído também se entende ou se aplica para projetos de ambientes virtuais? Por exemplo, no desenvolvimento de ambientes em realidade virtual? Thaís,
A realidade virtual, ela é uma ferramenta de que você tem uma interação com um espaço que ele, teoricamente, não existe, né? Ou pode até ser filmado em um ambiente existente. Então, eu não sei se é uma ferramenta segura para fazer, pode até ser que sim, mas quando se fala em ambiente construído, a ideia é de que aquele ambiente existente, né? Se eu tiver em discussões na fase de concepção do projeto, é tratando de uma perspectiva que ele será construído, né? Mas eu não vejo, eu vejo a realidade virtual talvez como um acessório, né, que possa ser usado de forma de que complemente minhas informações. Por exemplo, eu poderia fazer a análise, depois que eu propor um ambiente, qual a atmosfera percebida pelo usuário utilizando um óculos de realidade virtual. Poderia me dar alguma informação, não sei se teria algum resultado prático. Mas em relação à ergonomia, esse seria o aspecto cognitivo, mas em relação a aspectos físicos, não sei, eu acho que não. Alguma coisa mais, Thaís? Pode habilitar o áudio. Pessoal, quem quiser fazer algum questionamento, pode habilitar o áudio. O Diniz recomenda tanto para fechar o áudio que a galera fica... Mas agora... Agora pode, né? Oi, Gilberto. Eu tinha Oi. até escrito já, mas vou falar mesmo. Primeiro, queria te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado. E assim, tu apontou... Diniz já fez a pergunta que eu ia fazer, que era em relação ao briefing com as crianças, mas assim, olhando o teu trabalho, me surgiu uma outra dúvida. Sim. Tu apontaste as etapas e falou da validação, que ela é uma etapa pouco executada. Como Sim. tu sugeres que seja feita essa etapa? Através de questionários, como é que seria feito? Porque assim, nem sempre a gente tem depois do ambiente entregue e tudo mais, esse espaço de fazer uma nova entrevista, como é feito no briefing, né, na fase inicial, de fazer essa validação. Como é que tu sugeres que seja feita? Não sei se a tua pesquisa chegou até esse campo. Eu vou responder baseado no que os profissionais responderam na pesquisa, tá? Os que fazem a validação, quando eles fazem, existem várias técnicas para isso, né? Ele pode simplesmente fazer uma visita presencial no ambiente e conversar detalhadamente sobre cada espaço e demonstrando a circulação, os alcances, né, a percepção do usuário em relação aos materiais, ao toque, ele sentindo a qualidade dos materiais, a textura, as temperaturas, e aí fazendo um passeio junto com o cliente, numa imersão. Aí ele pode fazer porque pela própria expressão corporal do usuário, ele pode analisar o que realmente está agradando, o que não está agradando. Seria uma análise muito simples de fazer, né? Ele pode ainda ter um questionário, que é mais técnico, mais frio, mas ele pode fazer um questionário estruturado para ver pontualmente, porque é o que eu falei há pouco para a Inês, é muito delicado essa relação cliente-profissional, porque cria uns laços de amizade. E, às vezes, o cliente está insatisfeito, mas fica acanhado em dizer que não ficou satisfeito. Acontece muito isso. E eu acho a validação uma etapa essencial na realização de todo projeto, não só design interiores, qualquer projeto, porque como é que eu vou saber se eu estou acertando? Né? Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Como é que eu posso pensar em melhorar? Porque a gente sempre tem que melhorar, a gente nunca está completo, a gente sempre está precisando melhorar.
Então, a validação, ela dá muitas respostas. Então, quando na época que eu fiz a pesquisa e 1% diz que realiza a validação, eu tomei um susto, digo, não é possível, só pode estar errado, né? Porque aí, às vezes, eu fiquei pensando, será que não entenderam o que significa a palavra validação? Não, não é possível. Mas aí depois eu vi no percurso das outras perguntas e fazendo as conexões, as análises, eu vi que, de fato, é uma etapa que ela é negligenciada por conta da dinâmica do mercado. Você terminou um projeto, já vem outro, e você tem que dar atenção, não tem tempo para estar, né, fazendo esse tipo de investigação, mas pelo menos uma parte dos seus clientes, se você tem muito cliente, pelo menos uma parte você tem que investigar. Você não pode deixar isso solto, porque você pode estar achando que está acertando muito e na hora você não está, de repente, acertando. Então, a técnica, em geral, a gente usa técnicas das ciências sociais, né? Mesmo entrevista, questionário, investigação. Eu acho que também a coisa da observação, ela é muito importante, né? E aí, isso eu estou falando de projetos residenciais. Se eu falar em projetos institucionais, eu posso pedir autorização para instalar uma câmera, por exemplo, para perceber se a minha solução de layout está eficiente, né? O usuário entrou. A gente percebe quando a pessoa está perdida, olhando para um lado, olhando para o outro, levanta a cabeça, abaixa. Então, significa que a placa inicial de orientação não está funcionando. Ou se o usuário, para ir em determinado ponto do ambiente, está dando uma volta muito grande. Isso com uma câmera eu observo, mas isso é um ambiente institucional. Se for residencial, o contato é mais próximo com o usuário, talvez até mais fácil. O institucional, aí são outras técnicas. Então, a demanda do ambiente, ele é muito importante para definir qual a ferramenta que você vai usar, né? Qual foi o ambiente tratado, o projeto, para identificar a técnica correta. É isso. Pessoal, E outra questão que eu fiquei, na verdade... Pode falar. Posso continuar, Inês? Pode. Foi algo que me chamou a atenção na tua apresentação. Quando tu fizeste a separação de como é feito os briefings, quando tu perguntaste para os profissionais, teve um item que tu colocaste uma refeição na casa do cliente. Isso como foi... técnica. Por que tu colocaste isso? Exatamente. Tem por alguma explicação, alguma literatura, ou isso foi uma percepção tua? Não, aí é que eu falei, quando a gente vai realizar um questionário, segundo os estudiosos, né, dessas técnicas que vêm das ciências sociais, eles recomendam que se faça primeiro entrevistas abertas, depois entrevistas estruturadas sobre o público que você vai investigar. Então, o primeiro passo que eu dei foi entrevistar alguns profissionais que não são os mesmos da pesquisa, outros profissionais, né? Então, as perguntas eram abertas e eu deixava eles falar. Então, por exemplo, nesse aspecto, né, da investigação de necessidade, era uma pergunta aberta. Como é que se trata para entender qual a necessidade do usuário em relação ao ambiente? Aí eu deixava ele falar. E aí isso eu fui coletando. Uma das informações que foi passada era que a técnica que mais dava resultados positivos era fazer uma refeição na casa do cliente, né? Ou jantar, ou ir tomar um café, ou ir almoçar, porque ele dizia que além de estreitar os laços com o profissional, do cliente com o profissional, ele, são profissionais experientes, com longo tempo de mercado, né, muito tempo no mercado, eles, ao mesmo tempo que ele estava conversando, ele estava observando tudo o que se passava na casa, né? O movimento, se tinha uma empregada doméstica, o que ela fazia, o que ela vinha, onde colocava as coisas, ou o cliente estava servindo e pegava daqui, pegava de lá, e aí onde guardava, e às vezes o cliente vai falando, vai evidenciando os problemas,
aquilo que gosta, aquilo que não gosta. Então, para ele era muito útil, né? Então, foi o próprio profissional que deu a sugestão, né? Em geral, aquelas opções, elas nasceram de entrevistas que foram feitas numa fase inicial, para depois ser implantada no questionário. É isso. Obrigada. Alguém mais tem algum questionamento? Inês, na próxima eu trago a entrevista com os usuários. Pois é, eu fiquei bastante curiosa, viu? Para compreender como que tu conseguiria perceber essa questão da ergonomia com os usuários, né? Porque os usuários, eles não têm, muitas vezes, conhecimento. Não, nenhuma. Do que seria a ergonomia. E a gente sabe que nem mesmo a boa parte dos profissionais, né? Por isso que as perguntas, elas precediam de uma descrição do que estava se tratando, né? Aí tem um livro muito interessante da professora Ana Maria de Moraes, que é Ergonomia do Ambiente Construído, em que ela fala que os princípios de usabilidade, que geralmente é usado nas interfaces homem-computador, homem-máquina, eles são perfeitamente adequados para o ambiente. E a partir dessas colocações dela, eu fiz algumas reflexões e eu vi que sim, né? Eficiência, eficácia e satisfação, né? São os 3 parâmetros da usabilidade: eficiência, eficácia e satisfação. Em cima dessas 3 perguntas, eu fiz para o usuário, né? Tipo, mais ou menos isso. Você está realmente satisfeito com o projeto realizado, né? Aí eu dizia, satisfação significa isso, isso, isso. Uhum. Né? É necessário. Tem que explicar o que eu quero dizer com satisfação, né? Você considera a sua cozinha eficiente? Aí eu dizia, eficiente significa isto, 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 isto. Porque senão fica tipo assim, eu acho ela bacana, é muito arejada. Sabe? Entendeu? Fica uma resposta solta que não ajuda em nada. Então a gente tem que ter muito para ter certeza que o meu público inquirido, ele realmente recebeu a informação e que ele está me devolvendo uma informação correta dentro do ponto de vista dele. Aquilo que você quer recolher, né, como dado. Precisa realmente explicar. Alguém mais? Algum questionamento? Gilberto, para a gente encerrar, eu gostaria que você colocasse, assim, para os nossos alunos que pensam em enveredar por essa área do design de interiores, quais seriam os primeiros passos? Assim, que tipo de atividade eles deveriam começar a desenvolver, ou que aspectos que eles deveriam começar a focar? Eu acho que é uma formação que ela demanda uma necessidade de estudo permanente. É como toda formação, né? Naturalmente, não só design interior, qualquer formação, mas essa, então, porque ela além de ela ter muitas variáveis envolvidas, né, ela está sempre em transformação, como quase tudo na vida, né? De manhã eu estava assistindo uma palestra de uma outra profissional, ela dizendo que os cenários hoje, como eles estão mudando, né, por conta da pandemia, a necessidade de cuidar de um espaço interno na casa para eu ter o meu espaço de trabalho, que era uma coisa que estava ficando negligenciada, né, porque você faz tudo na rua. Então, esse aspecto do ambiente, de eu ter o meu espaço, minha mesa, meu computador, uma iluminação adequada, a iluminação natural e artificial correta, ventilação correta, materiais adequados,
eles são necessidades que estão cada vez mais proeminentes, principalmente desse momento que nós estamos vivendo, né? Então, aí você me pergunta, o aluno, se for um aluno, aí depende de onde ele está na formação da vida dele. Se ele for um aluno de desenho industrial, eu sugiro que ele faça pelo menos um curso de tecnólogo, porque ele não vai querer encarar outro bacharelado, eu acho. Mas pelo menos de tecnólogo para ele dar subsídio. E depois a experiência com os escritórios. Porque os escritórios que trabalham nessa área, eles têm muito know-how. Eles conhecem muito. Pode não ter conhecido lá na academia, mas na experiência do dia a dia ela conta muito. Então ele aprende muito no escritório. Agora, se o aluno ele está começando a sua carreira, não fez graduação, então talvez fazer o bacharelado em design interiores, ou fazer tecnólogo mais arquitetura, e aí vai montando a sua experiência de vida, mas ele tem que estudar. Ok. Professor Gilberto, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Né? Está sendo muito interessante esse período de pandemia, apesar de ter muitos aspectos ruins, mas considerando essa questão da interação, né, com pessoas de outros estados, está sendo muito bom, né, muito proveitoso. O professor Diniz gostaria de falar aqui alguma coisa, antes de encerrar. Eu, na verdade, queria só fazer alguns pontos de questão de ordem. Então, o Gilberto colocou aí a insistência que a gente tem de pedir para os participantes desabilitarem o áudio e o vídeo. Isso realmente é necessário, porque a gente está gravando a reunião, a gente está gravando o evento. Então, às vezes, a gente precisa disponibilizar offline esse material, que é tão rico, que está sendo tão rico, as discussões, a apresentação do professor convidado, e por uma falta de percepção, ou algum equívoco, isso pode acabar estragando essa possibilidade, né? Então, na palestra anterior, por exemplo, que foi da professora Cláudia, a gente teve um participante que deixou a câmera ligada e num momento, assim, muito de intimidade. Graças a Deus, essa intimidade não foi tão comprometedora, mas, de certa forma, a gente precisa preservar a identidade das pessoas nesse sentido, né, porque eu acredito que aquela pessoa não percebeu que estava com a câmera ligada, e aí a gente insiste que tente perceber e tente se policiar para que isso não ocorra exatamente por causa dessa questão, né. Por outro lado, assim, na contrapartida, é bom a gente tentar ter algum tipo de proximidade que, na situação atual que a gente está vivendo, a gente não está tendo, ou seja, a gente está longe, distante no mundo virtual. Então, o mínimo para esse contato não ser tão ruim, é a gente habilitar a câmera e a gente conseguir ver o rosto das pessoas fazendo perguntas e falando, né, e de alguma forma tentando interagir com a gente. Mas, assim, são dois momentos diferentes. Aquele momento em que vocês que estão participando estão ouvindo o palestrante, esse momento a gente pede que a câmera e o áudio seja desabilitado para não, além da questão da gravação, de não atrapalhar o raciocínio de quem está fazendo a palestra, e o segundo momento, que é o momento de mais descontração, é que a gente precisa da interação além desse gelo, vamos dizer assim, do virtual, né? Então, na próxima palestra, que vai ser com a professora Lucínia Maia, daqui a uma semana, a gente vai continuar batendo nessa tecla, mas se tem alguém aqui que está inscrito nessa palestra, já leva o recado para casa e já tenta pensar nisso que eu falei hoje para a próxima, certo? E assim, eu queria só encerrar a minha colocação, falando também que a gente teve um problema técnico no YouTube, infelizmente a gente não conseguiu fazer a transmissão simultânea da palestra do professor Gilberto, tivemos um problema técnico, mas nós vamos disponibilizar em offline essa palestra que está sendo gravada agora. Eu queria agradecer ao Gilberto pela participação, pela disponibilidade,
e pelo carinho tão grande que ele teve de poder vir passar para a gente o conteúdo que ele está dominando, né, dentro do domínio de especialização dele como professor lá da UFRJ, e no mundo acadêmico que ele está ingressando agora, né, há um certo tempo, mas apesar disso tem uma experiência enorme com o mercado, trabalhou aqui numa das principais agências de design de interiores aqui em São Luís, por exemplo, também no Rio de Janeiro, logo que chegou por lá, então eu não tenho dúvidas que ele tem um conhecimento enorme para passar para a gente. Tá bom, Gilberto? Então, muito obrigado a ti e obrigado a todos os outros participantes que estão presentes pela compreensão. Ô, Diniz, eu só agradeço mais uma vez, agradeço o seu convite. Sabe que, assim, você convidar para jogar pera no muro, eu jogo. Tenho um carinho muito grande por você, pela escola, né, pela UFMA, vai estar sempre no meu coração. E assim, a gente está na UFRJ, no curso de composição de interiores, que vai se chamar Design de Interiores, a gente está realmente decidido a investir cada vez mais na pesquisa, né? Criamos recentemente um grupo de pesquisa, que eu tenho certeza que vai dar bons frutos, a gente ainda vai ter muitos encontros para apresentar trabalhos dos alunos, e orientado pelos professores, então, realmente, é um desejo, né, do corpo docente do curso, né, e da própria Escola de Belas Artes como um todo, né, porque a pesquisa que nos direciona, né, para o desenvolvimento do curso. Então, agradecer a professora Inês, né, pela mediação, a todos os participantes que ouviram, que fizeram perguntas, que estão aqui presentes. Muito obrigado, e na próxima estarei ouvindo a professora Lucínia Maia com todo carinho. Obrigada, Gilberto. Eu vou pedir licença. Muito bom. Vou pedir licença mais uma vez para a Inês, que está moderando a palestra, para que agora, quem quiser, desabilite o seu áudio, desabilite o seu... Quer dizer, habilite, né? O áudio e o vídeo. Vamos fazer um print screen na tela com o professor Gilberto, todo mundo junto, e vamos bater palmas, saudando o conhecimento que ele trouxe para a gente hoje. Vamos lá? Obrigado, gente. Obrigado, Gilberto. Olha a massinha ali. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Gilberto. Saudade, querido. Marcinha, saudade. Obrigado, gente. Se cuidem. Fique em casa. Tchau. Máscara. Isso. Beijo. Tchau. Beijão. Beijo.